Meu pai nunca me contou que viveu na guerra. Nunca. Em 56 anos, nenhuma palavra. E quando ele morreu, eu entendi por quê. Porque algumas coisas não são contadas. Algumas coisas são enterradas. E meu pai enterrou tão fundo que precisou morrer para eu finalmente encontrar. Eu tinha 73 anos quando abri aquela mala. 3 dias depois do velório, minha mãe me chamou no quarto dela, apontou para o fundo do armário e disse apenas: "Isso era do seu pai. Ele disse que era para você." Ela nunca tinha aberto. Em décadas de casamento, nunca tinha tocado. Eu acho que ela sabia, do jeito que as mulheres sabem dessas coisas, que havia algo ali que era grande demais para ser dividido. A mala era de couro velho, com o fecho enferrujado. Quando eu consegui abrir, o cheiro que saiu era de mofo e de tempo. Aquele cheiro de coisa guardada com cuidado por alguém que sabia que ia durar. Dentro havia um envelope com cartas que nunca foram mandadas. Um caderno de capa dura com as páginas amareladas e um mapa desenhado à mão num pedaço de tecido. Eu fiquei olhando para tudo aquilo por um longo tempo sem tocar, porque tinha algo naquele conjunto que me dizia que, uma vez que eu começasse a ler, não ia conseguir parar, e que eu não ia ser o mesmo do outro lado. O caderno tinha 61 páginas. A letra do meu pai era miúda, controlada no começo, e ia ficando cada vez mais tensa conforme as páginas avançavam. Nas últimas entradas, a escrita tremia. Não de velhice. Meu pai tinha escrito aquilo ainda jovem. Tremia porque a mão de quem escreveu estava tremendo de verdade, no momento, enquanto anotava o que estava anotando. Eu me chamo Henrique. Meu pai se chamava Dirceu. Ele foi convocado ainda muito novo, um rapaz que tinha trabalhado a vida inteira numa marcenaria do interior, antes de ser mandado para uma zona de conflito do outro lado do mundo. Era quieto por natureza. Sério. Do tipo que media as palavras antes de falar e que raramente falava à toa. Quando voltou da guerra, trouxe esse silêncio de volta junto com a mala. E o silêncio nunca mais foi embora. Cresci acostumado com ele. A gente aprende a conviver com o que os pais trazem. Você acha que é o jeito dele, sabe? Que o pai é assim, calado, que não gosta muito de conversa, que prefere ficar no canto dele depois do jantar. Eu levei décadas para entender que o silêncio do meu pai não era feitio. Era proteção. Era o preço que ele pagava todo dia por algo que tinha visto e que não tinha como desver. Passei 2 anos verificando tudo o que estava no caderno. Nomes de lugares, registros de clima, listas de suprimentos militares, datas de movimentação de tropas. Tudo o que eu consegui checar em arquivos públicos e documentos históricos, tudo bateu. As datas, os lugares, os nomes das unidades. Tudo. Menos uma coisa. Certos incidentes que, pela sequência dos eventos, deveriam ter algum registro oficial, simplesmente não existiam. Não era que as páginas tinham se perdido, é que as páginas tinham sido retiradas, com cuidado. Alguém, em algum momento, decidiu que aquilo não devia ficar guardado em lugar nenhum que qualquer pessoa pudesse encontrar. Para mim, isso foi mais perturbador do que qualquer coisa que meu pai havia escrito naquele caderno, porque significa que outra pessoa sabia, que outra pessoa tomou uma decisão, e que a decisão foi apagar. O que eu vou te contar agora é o que estava naquele caderno. É o que meu pai viu, sentiu e anotou com a mão trêmula nas madrugadas de uma guerra que ele sobreviveu, mas que de alguma forma nunca terminou para ele. Eu não estou te pedindo para acreditar. Meu pai nunca pediu isso para ninguém. Ele apenas registrou. E eu, após 50 anos carregando isso junto com ele sem nem saber, estou registrando também. Se você está ouvindo isso, agora você faz parte do acordo. E você vai entender o que isso significa antes do final. Se essa história te prendeu desde o começo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim. Meu pai chegou àquele setor no meio do outono,
como um reforço mandado para cobrir as baixas que ninguém explicava direito nos comunicados oficiais. Ele tinha 21 anos. Tinha o cabelo curto, as botas novas que já machucavam e uma foto da minha avó no bolso do casaco. Era jovem o suficiente para ainda achar que ia voltar igual. A primeira coisa que ele anotou foi o silêncio dos homens. Não o silêncio de quem está cansado ou de quem está com medo de bala. Ele conhecia esses silêncios, tinha visto nos depósitos de reserva onde ficou antes. Esse era diferente. Os homens daquele setor se moviam, comiam, cumpriam as ordens, mas havia algo apagado neles. Como se uma parte de cada um tivesse ficado em algum lugar fora do perímetro e não tivesse voltado. Meu pai escreveu. Não parecia que tinham visto muita guerra. Parecia que tinham visto algo que a guerra não devia ter. O comandante do setor era um homem de uns 30 anos que aparentava 50. Rosto cavado, olhos que nunca pousavam direito em ninguém quando falavam com ele, como se estivesse sempre prestando atenção em outra coisa ao mesmo tempo. Todo o entardecer, sem falta, ele ficava parado numa posição elevada, olhando para o lado externo do perímetro. Não varria o horizonte como alguém em alerta. Ficava parado, olhando para um ponto fixo, com a expressão de quem espera uma visita que sabe que vai chegar e que não tem como impedir. Na primeira noite, o sargento responsável pela seção do meu pai o chamou de lado antes de ele deitar. Era um homem enorme, ombros largos como parede, mãos que pareciam feitas de pedra. Tinha trabalhado em mineração a vida inteira antes da guerra e carregava esse jeito de quem está acostumado a lidar com coisas que ficam escondidas embaixo da terra. Falou baixo e direto, sem rodeio nenhum. 3 regras. Primeira, depois que escurecesse, ninguém sai do perímetro por motivo nenhum. Segunda, se ouvir voz vindo de fora à noite, não responde, não escuta, segue em frente. Terceira, todo dia, no mesmo horário, cada homem despeja uma ração de comida no dreno que corria pelo chão em direção ao lado externo. Meu pai perguntou por quê. O sargento respondeu, porque é assim que continua funcionando. Então virou as costas e foi embora. Meu pai ficou parado, olhando para o dreno no chão, tentando entender o que era aquilo. Um ritual. Uma superstição de guerra. Alguma crença local que os homens tinham adotado para se sentir no controle de algo. Ele achou que era isso. Na época, achou que era isso. Nos primeiros dias, tudo foi quase normal. Quase. Meu pai anotou os pequenos detalhes que iam somando sem que ele soubesse ainda o que estavam somando. Os homens de abastecimento que chegavam de fora faziam um trabalho rápido e iam embora antes de escurecer, sem exceção. Um deles, um rapaz mais novo que meu pai, murmurava algo com os lábios em movimento enquanto descarregava as caixas, os olhos desviando o tempo todo para o lado externo do perímetro, como se esperasse ver alguma coisa. Meu pai tentou conversar com ele. O rapaz parou, olhou em volta e disse apenas: "Não fica aqui depois que o sol cair." Depois foi embora apressado, sem olhar para trás, como se o próprio chão do lugar queimasse. Meu pai ficou pensando naquilo o resto do dia, e quando o sol começou a descer no 5º dia, ele entendeu que ia entender tudo em breve, de um jeito ou de outro. Na 5ª noite, meu pai parou de dormir de verdade. Não foi de uma vez, não foi algo que ele escolheu. Foi o corpo dele decidindo sozinho que ficar completamente inconsciente ali dentro era perigoso demais. Ele anotou isso no caderno com uma precisão que me assustou quando li, como se estivesse descrevendo um sintoma clínico. O sono virou uma coisa rasa. Como flutuar na superfície de uma água escura, sem conseguir ir fundo e sem conseguir sair. E foi nessa superfície rasa, nessa vigília que não era vigília nem sono, que ele começou a notar coisas que durante o dia passavam despercebidas. O primeiro detalhe foi o cheiro. À noite, quando o vento vinha da direção externa do perímetro, trazia um odor que meu pai não conseguiu nomear de imediato.
Tentou 3 vezes no caderno antes de chegar na descrição que ficou: pedra molhada misturada com algo orgânico, como o fundo de um poço que não é usado há muito tempo. Não era o cheiro comum de campo de guerra. Era mais antigo que isso, mais fundo. O segundo detalhe foi o comportamento dos outros homens à noite. Nenhum deles dormia de barriga para cima. Todos ficavam de lado, de frente para a parede, com o rosto virado para longe da entrada do abrigo. Meu pai levou 2 dias para perceber que fazia a mesma coisa sem ter decidido fazer. O corpo aprende antes da cabeça. Sempre. O terceiro detalhe foi o silêncio dos animais. Qualquer zona de conflito tem sons noturnos, insetos, pássaros distantes, ratos se movendo pelo chão dos abrigos. Ali, depois de uma certa hora da noite, tudo parava. Não diminuía, parava. Como se cada criatura viva num raio enorme tivesse chegado ao mesmo acordo silencioso de não se anunciar. Meu pai escreveu: é o tipo de silêncio que faz a gente se sentir exposto, como se fosse a única coisa barulhenta num lugar onde tudo aprendeu a ficar quieto por uma razão muito boa. Foi nessa quinta noite, então, que ele viu o sargento pela primeira vez fora da rotina. Era quase meia-noite. Meu pai estava deitado de lado, com os olhos abertos no escuro, quando ouviu passos lentos e pesados passando pelo corredor do abrigo. Reconheceu pela pisada. Esperou. Depois se levantou devagar e foi até a saída. O sargento estava parado num ponto elevado dentro do perímetro, de frente para o lado externo, completamente imóvel. Não estava em alerta. Não estava varrendo o horizonte. Estava parado como quem escuta, com a cabeça ligeiramente inclinada, como quem tenta captar algo que está quase no limite do que o ouvido humano alcança. Meu pai ficou observando por alguns minutos sem fazer barulho. E então percebeu que o sargento movia os lábios. Muito devagar, quase imperceptível, como se respondesse a algo que meu pai não conseguia ouvir. Ele voltou para o abrigo sem dizer nada. Deitou, ficou olhando para o teto de madeira no escuro. E pela primeira vez desde que tinha chegado, sentiu um medo que não tinha nome. Não era medo de morrer. Era algo mais primitivo que isso. Era o medo de quem começa a entender que as regras do lugar onde está são diferentes das regras de qualquer outro lugar que já conheceu. No dia seguinte, ele não mencionou o que tinha visto. O sargento também não. A rotina continuou igual. Mas meu pai passou a observar o sargento com outro olhar a partir daí. E foi observando que notou o detalhe que mudou tudo. Toda manhã, quando o sol ainda estava baixo, o sargento saía do abrigo e ficava alguns minutos agachado perto do dreno no chão, olhando para dentro com uma atenção que não combinava com uma tarefa de manutenção comum. Uma vez, meu pai se aproximou devagar o suficiente para ver. O sargento tinha a mão espalmada no chão molhado ao lado do dreno e murmurava algo com os lábios quase fechados, os olhos fixos no escuro lá dentro. Quando percebeu que meu pai estava perto, levantou devagar, sem pressa, sem constrangimento, e disse apenas: "Bom dia", como se nada tivesse acontecido. Meu pai respondeu: "Bom dia", e ficou ali parado depois que o sargento foi embora, olhando para o mesmo dreno. Por dentro, a água escura corria devagar em direção ao lado externo do perímetro. Sumia na escuridão embaixo da parede. Ia para algum lugar que meu pai ainda não conseguia imaginar direito. Naquele mesmo dia, na parte da tarde, chegou o abastecimento. E foi aí que aconteceu algo que meu pai anotou com muito cuidado, porque sentiu que era importante, mas ainda não sabia por quê. Entre os homens de abastecimento havia um mais velho, de uns 50 anos, com o rosto marcado e os movimentos econômicos de quem trabalhou a vida inteira carregando coisa pesada. Ele descarregou tudo sem falar com ninguém. Colocou cada caixa no lugar certo com uma eficiência quase mecânica. Mas quando foi embora, parou na saída do perímetro, virou para o sargento que estava de longe e os dois se olharam por um momento. Não foi uma despedida normal. Foi o tipo de olhar que passa uma informação sem precisar de palavra.
O homem mais velho deu um aceno lento com a cabeça. O sargento respondeu igual. Depois o homem virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Meu pai ficou olhando para o sargento depois disso e viu uma coisa que nunca tinha visto no rosto daquele homem de pedra. Por uma fração de segundo, o sargento pareceu aliviado. Só por um segundo. Depois, o rosto voltou ao normal, fechado, controlado, igual sempre. Mas meu pai anotou, porque sabia, sem saber explicar como sabia, que aquele aceno tinha a ver com o dreno, com as rações de comida jogadas ali todo dia, com o cheiro de poço antigo que o vento trazia à noite, com o silêncio que engolia todos os sons vivos depois de uma certa hora. Tudo tinha a ver com a mesma coisa. Meu pai ainda não sabia o que era essa coisa, mas sabia que ia descobrir. E que quando descobrisse, não ia mais conseguir fingir que não sabia. A resposta chegou 3 noites depois, de um jeito que ele não estava preparado, que ninguém poderia estar preparado. Às 2 da manhã, no meio de um silêncio tão absoluto que o próprio coração parecia barulhento demais. O som que meu pai ouviu naquela madrugada não era humano, não era animal. Era as duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma das duas direito. Ele estava de guarda. Céu limpo, frio seco, o tipo de noite em que o silêncio parece ter peso e textura. Já eram quase 2 da manhã e nada tinha acontecido, o que, como meu pai já estava aprendendo, não significava que estava tudo bem. Significava apenas que ainda não tinha começado. O som veio de longe, do lado externo do perímetro, da direção onde a vegetação fechava e o terreno descia em direção às cavernas que os homens mais velhos evitavam mencionar. Começou baixo. Meu pai achou que era o vento passando por alguma abertura na pedra. Mas o vento não estava soprando naquela direção. Então o som subiu um pouco. E meu pai sentiu o estômago virar. Não era o vento. Era uma voz. Ou algo que estava tentando ser uma voz. Sílabas que subiam e desciam no ritmo de uma fala, mas que não formavam nada reconhecível. Como alguém que esqueceu como se fala e está tentando lembrar em tempo real, juntando pedaços de som sem saber ao certo onde cada um encaixa. Às vezes, quase chegava em algo que parecia uma palavra. Às vezes recuava, virava ruído, e então tentava de novo. Meu pai escreveu que a coisa mais assustadora não era o som em si, era o esforço, a sensação de que havia intenção ali, de que algo estava se dedicando a uma tarefa que não conseguia completar, e que a tarefa era imitar a linguagem humana. Ele ficou imóvel, não por treinamento, por instinto. O mesmo instinto que paralisa um animal quando percebe que se mover é o erro. O som se deslocou. Não devagar, como algo que caminha. Em saltos, aparecendo num ponto, sumindo, reaparecendo em outro, como se a distância não fosse um obstáculo real. Estava longe, estava perto, estava longe de novo. Tudo em questão de segundos. Foi quando meu pai sentiu uma mão pousar no próprio ombro. Ele não gritou. Não sabe explicar por que não gritou. Virou devagar. Era o sargento. Parado atrás dele no escuro, com a mão firme e pesada no ombro, os olhos fixos na direção de onde vinha o som. Não tinha expressão no rosto. Era o rosto de alguém que já ouviu aquilo muitas vezes e aprendeu a não reagir. O sargento não disse nada por um longo tempo. Os dois ficaram ali parados juntos ouvindo. O som continuou por alguns minutos, circulando, testando distâncias, tentando palavras que não chegavam a ser palavras. E então parou. De uma vez. Como uma vela que apaga sem vento. O silêncio que ficou era diferente do silêncio de antes. Era mais cheio, como se o ar tivesse absorvido algo e ainda estivesse digerindo. O sargento apertou o ombro de meu pai uma vez, devagar, e disse baixinho: "Você ouviu. Agora você sabe que não é conversa de homem assustado."
Depois soltou e foi embora sem mais nada. Meu pai ficou no posto pelo resto do turno. Contou os minutos. Anotou tudo imediatamente depois, enquanto a mão ainda estava trêmula e a memória ainda estava quente. E acrescentou uma observação no final da entrada que eu li umas 20 vezes ao longo dos anos. O pior não foi o som. Foi perceber que, quando parou, eu senti falta. Como se parte de mim quisesse ouvir de novo para ter certeza de que era real. Isso me assustou mais do que o próprio som. 3 dias depois, meu pai descobriu o que a patrulha tinha encontrado lá fora. E aí o medo virou outro. Mais concreto. Mais impossível de ignorar. A patrulha tinha saído de manhã cedo. 4 homens, incluindo o sargento. Missão de verificação do perímetro externo. Rotina de aparência normal. Meu pai viu eles saírem. Viu eles voltarem 40 minutos depois. E viu que alguma coisa tinha mudado nos 4. Não era o rosto de quem levou o tiro. Era o rosto de quem viu algo que o cérebro não sabe onde guardar. O sargento foi direto ao comandante e ficou lá dentro por quase 1 hora. Os outros 3 voltaram pro abrigo sem falar com ninguém. Meu pai tentou puxar conversa com 2 deles. Os 2 desviaram o olhar e mudaram de assunto. O terceiro, um homem chamado Rogério, que antes da guerra tinha trabalhado num frigorífico e era conhecido por ser direto e sem frescura, foi ao canto mais afastado do abrigo, pegou uma garrafa de cachaça que guardava no fundo do saco e bebeu sem parar por 20 minutos. Meu pai esperou. Sabia que forçar não ia adiantar. Sentou perto, fingiu estar ocupado com outra coisa e deixou o silêncio trabalhar. Funcionou. Rogério bebeu até o ponto onde as palavras ficam mais fáceis que o silêncio, e então começou a falar. Baixinho, sem olhar para meu pai. Com os olhos fixos no chão, como se estivesse descrevendo algo que estava vendo de novo enquanto falava. Tinham encontrado corpos do lado de fora. Inimigos, pelo uniforme. 3 homens. Mas não mortos em combate. Dispostos no chão lado a lado, com um cuidado que não cabia num campo de batalha. Organizados. Como se alguém tivesse arrumado cada um no lugar certo com atenção e propósito. Rogério parou. Bebeu mais. Continuou. Os corpos estavam incompletos. Não do jeito que uma explosão deixa, não do jeito que uma arma de longo alcance deixa. Faltavam partes que deveriam estar ali, sem sangue excessivo, sem o rastro que qualquer força conhecida deixaria. E os ossos de 2 dos 3 estavam dobrados em ângulos que ossos não dobram. Não quebrados. Dobrados. Com cuidado, quase com delicadeza, como se alguém tivesse testado até onde o material cedia antes de parar. Rogério tinha passado anos trabalhando com carcaças. Sabia o que uma lâmina faz. Sabia o que um animal grande faz. Sabia o que força bruta faz. Olhou para meu pai com os olhos vermelhos e disse: Isso não foi nenhuma dessas coisas. Eu nunca vi nada fazer isso. E eu não quero ver de novo. Depois não falou mais nada. Acabou a cachaça, deitou de lado virado para a parede e ficou quieto. Meu pai saiu do abrigo, ficou parado no ar frio da tarde e ficou olhando para a direção de onde a patrulha tinha voltado. O terreno de fora parecia igual. Quieto. Normal. Mas agora ele sabia que embaixo daquele terreno havia cavernas. E que nas cavernas havia entradas que os homens marcavam com pedras empilhadas de um jeito específico para ninguém chegar perto. E que o som que ele tinha ouvido 3 noites antes saía de algum lugar nessa direção. E que o que tinha arranjado aqueles corpos com tanto cuidado ainda estava lá fora. Eu passei 2 anos tentando encontrar nos arquivos militares algum registro do que Rogério tinha descrito. 2 anos vasculhando documentos públicos, solicitando acesso a relatórios de unidade, conversando com historiadores que estudavam aquele período. E sabe o que eu encontrei? Nada. Não um relatório incompleto, não uma menção vaga, não um código de incidente sem explicação. Nada.
como se aquela patrulha nunca tivesse saído, como se aqueles corpos nunca tivessem existido. Alguém não apenas omitiu, alguém limpou. E para limpar com essa eficiência, precisava saber exatamente o que estava limpando. Mas meu pai sabia, e anotou, e é por isso que eu sei. Nos dias seguintes ao que Rogério contou, meu pai começou a observar o setor com olhos diferentes. Não os olhos de um soldado avaliando ameaças táticas. Os olhos de alguém que percebeu que estava num lugar com regras próprias que ninguém tinha explicado direito, e que estava tentando aprender essas regras rápido o suficiente para não pagar o preço de ignorá-las. O primeiro padrão que ele notou foi geográfico. O setor tinha uma forma estranha de organização interna. Certos pontos eram sempre evitados pelos homens mais antigos, não por ordem explícita, mas por hábito coletivo tão enraizado que parecia instinto. Um canto específico perto da saída leste, uma área no fundo do corredor principal, onde a terra era mais escura e o cheiro de umidade nunca sumia mesmo nos dias mais secos. E o dreno, sempre o dreno, que corria em diagonal pelo chão até desaparecer na parede de pedra em direção ao lado externo. Meu pai passou uma tarde inteira observando onde os homens pisavam e onde não pisavam. Fez um mapa no caderno. Quando terminou, ficou olhando para o desenho por um longo tempo. Os pontos evitados formavam uma linha, e a linha apontava para baixo, para as cavernas. Foi então que ele procurou o único homem do pelotão que claramente sabia mais do que deixava transparecer. Não o sargento, que era fechado demais. Um veterano mais velho chamado Aníbal, que tinha chegado naquele setor antes de todo mundo e que às vezes, nos momentos de menor movimento, ficava sentado sozinho na entrada do abrigo com o olhar de quem está calculando algo que os outros não conseguem ver. Meu pai chegou perto e perguntou diretamente sobre as cavernas. Aníbal não se surpreendeu com a pergunta. Ficou olhando para o horizonte por alguns segundos e então disse que a rede de cavernas embaixo daquele terreno era antiga. Muito mais antiga do que qualquer guerra. Que os mapas militares mostravam parte delas, usadas para movimentação e proteção. Mas que havia seções que nenhum mapa mostrava, porque nenhum levantamento oficial tinha chegado até lá. E que as entradas para essas seções estavam marcadas com pedras empilhadas de um jeito específico, que qualquer homem daquele pelotão reconhecia. Meu pai perguntou o que havia nessas seções. Aníbal respondeu sem hesitar. Não sei. Nunca entrei. Ninguém entrou. Pausa. Mas às vezes, quando o vento está do jeito certo, dá para ouvir de lá de dentro. E o que se ouve não é vento. Meu pai ficou quieto. Aníbal continuou, como se estivesse terminando um pensamento que tinha começado sozinho muito tempo atrás. Esse lugar é assim desde antes da guerra. Os fazendeiros que trabalhavam aqui antes sabiam. Não chegavam perto de certas entradas. Não depois do anoitecer. Não nunca. Então se levantou, encerrou o assunto com a postura e foi embora. Meu pai ficou sentado no lugar onde Aníbal tinha estado. Olhou para o chão. Pensou nas pedras empilhadas que tinha visto, mas não tinha entendido. Pensou no dreno. Pensou na linha que os pontos evitados formavam no mapa que ele tinha desenhado. E pensou no som. No esforço daquele som. Na sensação de algo tentando se aproximar da linguagem humana, como quem testa uma fronteira, empurrando devagar, medindo até onde vai. Naquela noite, pela primeira vez, meu pai não conseguiu nem a superfície rasa de sono que tinha conseguido nas noites anteriores. Ficou deitado de olho aberto no escuro, ouvindo a respiração dos outros homens ao redor e pensou em tudo o que tinha absorvido desde que tinha chegado. As regras sem explicação, o dreno, o sargento murmurando de manhã cedo, o aceno do homem de abastecimento, os corpos organizados com cuidado lá fora, o som que tentava ser fala. Eram peças, e estavam começando a encaixar numa imagem que ele não queria ver completa. Então ouviu. Não lá fora dessa vez. Dentro. Um som levíssimo,
quase no limite do que o ouvido pega, vindo de baixo, das pedras do chão, como se o próprio chão respirasse uma vez, muito devagar, e ficasse quieto de novo. Meu pai não se mexeu. Ficou com os olhos abertos no teto escuro e esperou. O som não voltou naquela noite, mas ele entendeu algo que mudou tudo a partir daí. Não era só que havia algo lá fora que se aproximava. Era que havia algo embaixo que estava acordado, que estava ciente, que sabia que eles estavam ali. E o dreno que corria pelo chão do setor em direção às cavernas não era só uma vala de escoamento. Era uma linha de contato. Uma forma de comunicação que os homens mais velhos tinham aprendido a manter porque entenderam que interromper podia ser pior do que continuar. Meu pai escreveu naquela entrada do caderno uma frase que eu li centenas de vezes. Eu sempre achei que o medo maior era ser encontrado pelo inimigo. Agora entendo que o medo maior é perceber que você foi encontrado há muito tempo e que a única razão pela qual ainda está aqui é que algo decidiu deixar. No dia seguinte, o sargento convocou meu pai para uma conversa que ele não esperava e que mudou tudo o que ele achava que entendia sobre o lugar onde estava. O sargento colocou na frente de meu pai 3 folhas de papel dobradas, um lápis, e disse apenas: copia o que você vê nas paredes, exatamente como está. Não tenta entender, só copia. Depois se levantou e saiu do abrigo. Meu pai ficou olhando para as folhas em branco por um momento. Então entendeu que a conversa que ele esperava não ia ser uma conversa. Ia ser uma missão. Eles foram de manhã cedo, antes do sol subir de verdade, quando a luz ainda era aquela coisa cinza e fria que não aquece nada. O sargento na frente, meu pai atrás, mais 2 homens fechando. Desceram por uma passagem que meu pai tinha visto antes, mas nunca tinha entrado, estreita, com o teto baixo e as paredes de pedra úmida que transudavam água em filetes finos. O cheiro de fundo de poço, aquele que meu pai já conhecia pelo vento noturno, era muito mais forte ali. Denso, quase sólido. Foram fundo o suficiente para o barulho da superfície sumir. Não diminuir, sumir. Como se o mundo lá em cima tivesse sido desligado. A passagem abriu numa câmara pequena, com o chão de terra batida e as paredes de calcário liso. O sargento acendeu uma lanterna e apontou para a parede da direita. Meu pai viu e parou. Não eram marcas aleatórias. Não eram arranhões de ferramenta ou de animal. Eram símbolos, gravados na pedra com uma precisão que exigia ferramenta, intenção e tempo. Linhas que se curvavam em ângulos específicos, formas que se repetiam em sequência, padrões dentro de padrões, como se cada símbolo fosse uma peça de algo maior, que a parede não era larga o suficiente para mostrar completo. Meu pai copiou tudo, levou quase 40 minutos. A mão foi ficando travada pelo frio da pedra que irradiava para as folhas de papel que ele segurava. Ele copiou com cuidado, verificando cada detalhe, porque o sargento tinha dito exatamente como está, e ele entendia que exatamente significava exatamente. Quando terminou, o sargento pegou as folhas sem olhar para elas e disse: não mostra para ninguém. Não fala sobre o que viu aqui. Depois saiu da câmara. Meu pai ficou um segundo a mais olhando para a parede e notou algo que não tinha conseguido absorver enquanto estava copiando. Os símbolos não terminavam na parede. Continuavam pelo chão, em direção ao fundo da câmara, onde a luz da lanterna não alcançava. Sumiam no escuro como uma frase que vai além da página. Ele saiu. Não olhou para o fundo. De volta no abrigo, enquanto fingia descansar, meu pai ficou pensando nos símbolos que tinha copiado. Tentou encontrar algum padrão que reconhecesse. Tentou ver se lembravam alguma coisa que tinha estudado, alguma escrita que tinha visto em livro ou jornal. Não lembravam nada. E o que mais perturbava não era isso. Era a sensação que ficou depois de copiar. Como se algo tivesse notado o que ele estava olhando. Como se a atenção fosse uma via de mão dupla. Naquela tarde,
O sargento deu as folhas ao comandante. O comandante ficou olhando por um longo tempo. Então dobrou com cuidado, colocou no envelope e selou. Meu pai não soube para onde o envelope foi, mas viu o rosto do comandante depois que ele selou. E o que viu não era o rosto de alguém que acabou de receber uma informação útil. Era o rosto de alguém confirmando algo que já suspeitava e que teria preferido que não fosse confirmado. Semanas depois, já de volta no Brasil, meu pai mostrou as cópias que tinha guardado para si para um professor que conhecia, alguém que estudava história antiga. O professor ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou de onde tinham vindo. Meu pai inventou uma história vaga. O professor disse que os símbolos lembravam registros pré-históricos de uma região da Europa, mas que havia elementos que não se encaixavam em nenhum sistema de escrita catalogado. Disse que parecia uma língua anterior às línguas conhecidas. Então fechou o caderno onde tinha feito anotações, olhou para meu pai e disse: "De onde você realmente tirou isso?" Não foi pergunta. Meu pai não respondeu. O professor não insistiu, devolveu as cópias e nunca mais falou no assunto. Mas meu pai guardou. Guardou junto com tudo mais. E quando eu encontrei na mala, as cópias estavam lá, com a letra trêmula do frio daquela câmara, cada símbolo reproduzido com o cuidado de alguém que entendia que estava preservando algo que não podia ser perdido, mesmo sem saber o que era. Eu levei as cópias a 3 especialistas ao longo dos anos. Os 2 primeiros não reconheceram nada. O terceiro, um arqueólogo que trabalhava com registros rupestres, ficou pálido quando viu. Disse que alguns elementos lembravam padrões encontrados em cavernas da Europa com mais de 20.000 anos de idade. Depois perguntou onde tinham sido encontrados os originais. Quando eu expliquei, ele ficou quieto por um tempo muito longo. Então disse: "Isso não deveria estar naquele lugar." Pediu para ficar com as cópias para analisar melhor. Eu não deixei. Nunca mais retornou o contato. O que esses símbolos diziam, eu não sei. Talvez ninguém vivo saiba. Mas o que eu sei é que foram gravados na pedra com intenção. E que a intenção não era decoração. Era comunicação. A questão é com quem? E foi tentando responder essa questão que meu pai chegou à noite mais longa que ele viveu naquele setor. A noite em que a resposta foi até ele. Não lá fora, não nas cavernas, dentro do abrigo, no escuro, tão perto que ele poderia ter estendido a mão e tocado. Ele estava acordado quando a lanterna apagou. Não foi o vento, não teve cheiro de fumaça. A chama simplesmente cessou, como se o ar ao redor dela tivesse esquecido de sustentar fogo. E no escuro que ficou, denso e completo, meu pai ouviu uma respiração que não era a dele. Profunda, lenta. Com um intervalo entre uma respiração e outra que nenhum pulmão que ele conhecia conseguiria sustentar. Meu pai contou mentalmente entre uma e outra. Chegou a 42 antes da próxima. 42 segundos de silêncio entre uma inalação e outra, e cada inalação durava quase tanto. Ele não se mexeu. Não fechou os olhos. Ficou deitado de costas no escuro absoluto, com os olhos abertos para um teto que não conseguia ver, e sentiu a respiração se mover pelo abrigo. Não como vento, como presença. Algo que ocupava espaço, que deslocava o ar ao se mover, que existia fisicamente no mesmo lugar que ele. Passou pelos outros homens. Meu pai ouviu em 2 momentos diferentes uma respiração humana prender de repente, alguém acordado, alguém que sentiu o mesmo que ele estava sentindo e tomou a mesma decisão de não se mover, não fazer som, não chamar atenção. Todo mundo estava acordado. Ninguém fez um som. A presença ficou no abrigo por um tempo que meu pai estimou em quase meia hora. Não fez nada além de se mover pelo espaço, como alguém que está aprendendo a planta de um lugar que pretende frequentar. Então foi embora pelo corredor de saída, com um som que meu pai descreveu de 3 formas diferentes no caderno, antes de desistir de todas elas e escrever apenas: "Como pedra que lembra que um dia foi líquida."
A lanterna acendeu sozinha quando a presença saiu. Chama estável, sem tremor, como se nunca tivesse apagado. Nenhum homem no abrigo falou. Nenhum se levantou. Todos ficaram nos lugares até o amanhecer, cada um com os olhos abertos no teto iluminado, carregando sozinho o peso do que tinha sentido, sabendo que os outros tinham sentido o mesmo, e entendendo sem precisar combinar que aquilo não seria dito em voz alta. Nunca. Meu pai escreveu naquela entrada, a mais longa do caderno inteiro, a frase que eu considero a mais precisa de tudo que ele deixou. Não foi o medo que ficou depois que ela foi embora. Foi a clareza. A clareza de que estávamos sendo estudados e de que até aquele momento tínhamos passado no teste. No dia seguinte, o comandante convocou todos os homens e anunciou algo que ninguém esperava. O comandante reuniu os homens naquela manhã e disse que tinha mandado uma mensagem fora dos canais oficiais. Não para os superiores militares, para um padre. E o silêncio que caiu depois dessa frase disse mais do que qualquer explicação poderia dizer. Porque nenhum homem ali perguntou por quê. Nenhum riu. Nenhum questionou. Só acenaram com a cabeça como quem recebe uma notícia que esperava e temia ao mesmo tempo. Meu pai anotou que foi nesse momento que entendeu a dimensão real do que estava vivendo. Não quando ouviu o som que tentava ser fala. Não quando soube dos corpos arranjados lá fora. Não quando a presença percorreu o abrigo no escuro. Foi ali. Quando viu que homens que enfrentavam guerra sem piscar aceitaram a ideia de chamar um padre sem ao menos trocar um olhar de ceticismo. Quando o sobrenatural vira a opção mais lógica disponível, você sabe que chegou no lugar que a racionalidade não cobre mais. Os dias de espera que se seguiram foram, na descrição do meu pai, os mais pesados de todo o período no setor. Não porque aconteceu algo grave, porque não aconteceu nada. A presença não voltou ao abrigo. O som noturno sumiu. O lado externo ficou quieto de uma forma que parecia deliberada, como um animal que recua para uma distância segura quando percebe que algo mudou no ambiente. Meu pai escreveu que esse silêncio era mais difícil de aguentar do que o medo direto. Porque o medo direto tem uma direção. Aquele silêncio não tinha. Era como esperar o escuro sem saber se a luz vai acender ou se o chão vai ceder. Foi durante esses dias de espera que meu pai começou a notar algo novo do lado externo do perímetro. Pela manhã cedo, quando a luz ainda era rasa, havia marcas no chão perto da linha do arame. Não rastros de animal, não marcas de bota. Padrões. Pedras pequenas organizadas em formas que se repetiam com uma precisão impossível de ser acidental. Círculos dentro de triângulos, dentro de espirais, com proporções que meu pai tentou reproduzir no caderno e admitiu que não conseguiu capturar direito, porque havia algo nas medidas que seu olho percebia, mas sua mão não conseguia imitar. Ele chamou o sargento uma manhã para mostrar. O sargento olhou por um longo tempo sem dizer nada. Depois disse apenas: "Copia o que conseguir." Então foi embora. Meu pai copiou. E quando olhou para as cópias ao lado dos símbolos que tinha reproduzido nas cavernas, percebeu que havia elementos em comum. Não iguais, mas relacionados. Como se fossem partes de uma mesma linguagem usada em contextos diferentes. Como palavras e frases da mesma língua. Algo estava se comunicando, e estava usando dois canais ao mesmo tempo, as paredes de dentro das cavernas e o chão de fora do perímetro. Como se quisesse ser entendido de duas direções diferentes. Meu pai escreveu: "Eu não sei o que estava sendo dito, mas a sensação de quem tenta entender uma mensagem importante sem conhecer o idioma é exatamente essa. A frustração de saber que há significado e não conseguir alcançá-lo." O padre chegou numa tarde de céu fechado, com uma mala de couro escuro e uma batina que parecia velha demais para ser apenas velha. Era um homem de uns 60 anos, magro, com os movimentos precisos de alguém acostumado a economizar energia.
Não tinha o jeito suave dos padres de paróquia. Tinha o jeito contido de alguém que passou a vida inteira lidando com coisas que a maioria das pessoas prefere não saber que existem. Meu pai o observou desde o momento em que chegou. Notou que o padre não demonstrou surpresa com nada do que viu no setor. Examinou os padrões no chão perto do arame com atenção clínica, agachando perto, aproximando o rosto, passando o dedo em alguns pontos sem tocar de verdade. Foi até a entrada da passagem que levava às cavernas. Ficou parado na boca da entrada por um tempo, com os olhos fechados e as mãos juntas na frente do corpo, mas não num gesto de oração comum. Era diferente. Era o gesto de quem está ouvindo. Depois subiu e foi direto conversar com o comandante. Meu pai não soube o que foi dito nessa conversa, mas viu o comandante sair dela com uma expressão que nunca tinha visto naquele rosto antes. Não era alívio. Não era esperança. Era o rosto de alguém que acaba de receber uma confirmação que resolve uma dúvida, ao mesmo tempo que abre outra maior. Naquela tarde, o padre caminhou por todo o setor sozinho, sem falar com ninguém, passando por cada ponto com aquela atenção de inventário. Meu pai o viu parar por mais tempo numa área específica, perto do canto que os homens mais velhos evitavam instintivamente, a área onde o cheiro de umidade nunca sumia. O padre ficou ali por quase 20 minutos, imóvel, com os olhos abertos, olhando para o chão como se estivesse lendo algo que estava escrito numa língua que ele conhecia. Naquela noite, o padre pediu para examinar as cópias dos símbolos das cavernas. O sargento olhou para o comandante. O comandante fez um gesto de aprovação. Meu pai entregou as suas próprias cópias, as que tinha guardado sem mostrar a ninguém além do professor depois da guerra. O padre ficou olhando por um longo tempo. Depois pegou um lápis e, nas margens das folhas, começou a fazer anotações em latim. Escrevia rápido, com a certeza de quem não está tentando entender, mas reconhecendo. Como alguém que vê um rosto conhecido numa foto antiga. Meu pai ficou olhando discretamente. Não conseguiu ler o latim. Mas viu que em 2 pontos das anotações, o padre sublinhou algo 2 vezes com força. E que numa das margens escreveu uma palavra isolada, maior que as outras, e então passou o lápis por cima até sumir completamente. Apagou o que tinha escrito. Guardou o lápis. Devolveu as folhas sem comentário. E foi nesse momento que meu pai entendeu que o padre sabia mais do que qualquer um deles. E que parte do que sabia era algo que havia decidido não compartilhar. Na noite seguinte, o padre realizou algo no abrigo principal. Apenas o comandante e o sargento foram autorizados a entrar. Meu pai ficou do lado de fora com os outros homens, no frio, ouvindo através da madeira grossa da porta. O que chegava era apagado, fragmentado, insuficiente. Havia latim, sim, mas havia também outra coisa intercalada. Sílabas que não pertenciam a nenhuma língua que meu pai conhecia. Mais antigas que o latim, mais pesadas, com um ritmo que não era ritmo de oração, era ritmo de resposta. Como se o padre estivesse em conversa. Durou quase 2 horas. Quando terminou, o silêncio que ficou era diferente de todos os silêncios anteriores. Meu pai tentou descrever e usou uma imagem que ficou gravada na minha cabeça. Como o silêncio depois que 2 pessoas chegam a um acordo. Não um silêncio de ausência, o silêncio de resolução. O padre saiu do abrigo com o rosto fechado e os olhos cansados. Não olhou para nenhum dos homens que estavam do lado de fora esperando. Foi direto para o espaço onde dormia, entrou e fechou a porta. O comandante saiu logo depois. Ficou parado na frente dos homens por um momento, olhando para cada rosto. Então disse 3 palavras. Está resolvido. Por enquanto. E foi embora. Meu pai ficou parado no frio, processando aquelas 3 palavras. Por enquanto. Não resolvido. Por enquanto.
A distinção que estava nessas duas palavras era maior do que qualquer explicação que o comandante poderia ter dado. Porque por enquanto significava que havia termos. E termos significavam que a outra parte havia concordado com algo. E ninguém ali sabia o que tinha sido oferecido em troca. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado ao setor, meu pai dormiu. De verdade. Não a superfície rasa de antes, não o estado de alerta disfarçado de descanso. Dormiu fundo, sem sonhos. O tipo de sono que o corpo entra quando a ameaça imediata recua e ele finalmente consegue se soltar. Acordou com o sol já alto e ficou deitado por um momento sem entender o que tinha mudado. Então lembrou. Por enquanto. O acordo que ninguém sabia o que continha, mas que estava funcionando. O padre tinha ido embora antes do amanhecer. Meu pai não o viu partir. Só soube quando percebeu que o espaço onde ele dormia estava vazio. A mala de couro havia sumido. E no chão havia apenas uma marca retangular onde ela tinha ficado apoiada. Como uma ausência com forma definida. Os dias que se seguiram tinham uma qualidade estranha. O setor estava quieto de um jeito diferente de todos os quietos anteriores. Não o silêncio tenso de antes, quando o silêncio em si era uma ameaça. Era uma quietude que tinha textura diferente, mais leve. Como o ar depois de uma tempestade quando a chuva passou e o cheiro de terra molhada ainda está por todo lado, mas o perigo foi embora. Os homens dormiam, comiam com mais calma. Conversavam em volume normal pela primeira vez. Aníbal, o veterano que raramente falava, passou uma tarde ensinando um dos mais jovens a fazer um nó específico que usava na mineração antes da guerra. O sargento ficou sentado na entrada do abrigo com os olhos fechados e o rosto virado para o sol por quase meia hora, como alguém que lembra que o sol ainda existe. Mas meu pai não conseguia relaxar completamente, porque por enquanto continuava ecoando na cabeça. E porque havia uma pergunta que não saía, uma pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que ele sabia que estava na cabeça de todos, o que tinha sido dado em troca. Acordos têm duas partes, sempre, e o padre não tinha explicado os termos. Meu pai tentou conversar com o sargento sobre isso numa tarde. O sargento ouviu a pergunta, ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse algo que meu pai anotou palavra por palavra, porque sabia que era importante. Algumas perguntas têm respostas que fazem mais mal do que a ignorância. Você sobreviveu até aqui. Não estraga isso tentando entender tudo. Meu pai não insistiu, mas não esqueceu. 3 dias depois da partida do padre, o comandante anunciou que uma unidade de reposição estava a caminho, que o pelotão seria substituído em breve. Quando a notícia chegou, meu pai esperava sentir alívio imediato. Sentiu. Mas sentiu também outra coisa embaixo do alívio, uma pontada de algo que não conseguiu nomear de imediato. Levou um dia inteiro para entender o que era. Era responsabilidade. A sensação de deixar algo inacabado, de passar adiante um peso que ele não tinha pedido, mas que agora carregava, e que ia pertencer a outra pessoa que não sabia o que estava recebendo. Os novos soldados chegaram numa manhã, uniformes limpos, movimentos de quem ainda não aprendeu a economizar energia, porque ainda não sabe que vai precisar. Meu pai ficou parado olhando para eles enquanto descarregavam os equipamentos. Jovens, exatamente como ele tinha sido algumas semanas antes. Com aquele nervosismo leve de quem acha que entende o que é risco, mas ainda não entendeu de verdade. Ele quis chamar um deles de lado. Quis contar. Não tudo, porque tudo era grande demais para caber numa conversa rápida entre estranhos. Mas alguma coisa. As 3 regras, pelo menos. O dreno. O que fazer quando o som começar. O sargento apareceu ao lado dele antes que pudesse se mover. Não disse nada. Só ficou parado ali, ao lado, olhando na mesma direção. A presença era suficiente.
Era um não sem palavras que meu pai entendeu completamente. O protocolo seria repassado pelos canais certos. O comandante da nova unidade receberia as instruções. O ciclo continuaria como continuava. Tinha continuado antes deles e continuaria depois. Meu pai escreveu que esse foi o momento mais difícil de todo o período no setor. Não as noites de medo, não o som, não a presença no abrigo. Foi aquele momento, parado ao sol, olhando para homens jovens que iam ocupar o lugar que ele estava deixando, sabendo o que eles não sabiam e não podendo dizer. Ele entendeu ali que o silêncio não era uma escolha pessoal do seu pai. Era a estrutura, a forma como aquilo funcionava. O segredo se perpetuava não porque as pessoas eram más ou covardes, mas porque havia uma lógica nisso que, uma vez que você estava dentro, ficava impossível ignorar. Falar era arriscar. Arriscar o quê, exatamente, ninguém sabia. Mas o por enquanto que o comandante tinha dito estava dependurado sobre tudo como um aviso permanente. O pelotão saiu no fim daquela tarde, em fila, um atrás do outro, pelo corredor de comunicação que levava de volta ao mundo que existia além daquele setor. Meu pai foi no meio da fila. Sentiu o terreno mudar embaixo dos pés enquanto andava, a pedra úmida das passagens internas dando lugar à terra solta, depois ao chão mais firme do corredor coberto, depois ao cascalho da estrada que levava para longe. Ninguém olhou para trás. Não foi combinado, não foi ordem. Foi o entendimento coletivo e silencioso de homens que aprenderam que certas coisas percebem quando você presta atenção nelas, e que a última coisa que qualquer um deles queria era dar a impressão de que ainda estava prestando. Meu pai caminhou por horas sem falar. A maioria dos homens também. O silêncio que os acompanhou por aquele caminho era diferente do silêncio do setor. Era o silêncio de quem está processando. De quem está tentando reorganizar o que sabe sobre o mundo ao redor de uma experiência que não cabe nas categorias que o mundo oferece. Ele escreveu que foi só quando chegou ao ponto de recolhimento, quando sentou num banco de madeira dentro de uma estrutura coberta e ouviu vozes normais ao redor, pessoas falando sobre coisas comuns, comida, correspondência, transferências, que sentiu o peso de verdade. Não o peso do medo, o peso do isolamento, de saber algo que não pode ser dito e perceber que esse saber vai ficar com você para sempre, porque não tem lugar para colocar. Ele foi reatribuído a um setor diferente, tranquilo, sem história. Passou o resto da guerra sem nenhum incidente, além dos incidentes comuns da guerra. E quando voltou para casa, trouxe o caderno, as cópias dos símbolos, as cartas que nunca mandou. Colocou tudo na mala. E ficou em silêncio por 56 anos. Eu entendo isso agora de um jeito que não entendia quando era jovem. O silêncio do meu pai não era a ausência de palavras. Era a forma que ele encontrou de carregar algo grande demais para ser dividido, sem que o peso esmagasse quem recebesse. Ele estava me protegendo, da única forma que sabia. Mas ele também deixou a mala. E a mala estava esperando por mim. E agora que eu passei décadas carregando isso junto com ele, fui aos lugares, consultei os especialistas, caminhei pelo terreno onde aquilo tudo aconteceu, eu preciso te contar o que encontrei quando fui lá. Porque o que está nas cavernas não ficou no passado. E o que os moradores da região sabem e o que continuam acontecendo até hoje naquelas trilhas, vai mudar a forma como você ouve o que eu disse até agora. A primeira vez que eu fui ao lugar onde meu pai serviu, encontrei uma estrada asfaltada passando por cima de onde as trincheiras tinham estado. Uma estrada normal, com placa de trânsito e tudo. O mundo tinha construído por cima sem nem piscar. E eu fiquei parado no acostamento por um longo tempo olhando para o asfalto, pensando em como a humanidade tem esse talento específico de cobrir com concreto as coisas que prefere não lembrar. Era a minha primeira visita. Eu tinha 43 anos, o caderno do meu pai embaixo do braço numa bolsa de couro e uma lista de pontos de referência que tinha extraído das anotações dele, cruzadas com mapas antigos que consegui em arquivos públicos.
Levei 3 dias para localizar o terreno certo. A vegetação tinha tomado o que a guerra deixou, e o que a vegetação não tomou, a agricultura cobriu. Mas as cavernas continuavam. A pedra não some. A pedra espera. Encontrei a primeira entrada numa tarde em que o sol estava baixo e a sombra da vegetação já cobria metade do terreno. Era exatamente como Aníbal tinha descrito ao meu pai décadas antes. Uma abertura na encosta rochosa, larga o suficiente para um homem entrar de lado, com o chão descendo logo depois em direção ao escuro. E na lateral direita da entrada, uma fileira de pedras pequenas empilhadas com um cuidado que não era de criança brincando, nem de excursionista marcando trilha. Era a marcação que os homens do pelotão usavam. Ainda estava lá. Décadas depois. Alguém tinha mantido. Eu não entrei. Nem sequer me aproximei mais do que uns 10 metros. Fiquei parado olhando para a entrada, com o mesmo sentimento que meu pai descreveu quando olhava para o dreno no chão do setor. A sensação de que do outro lado há algo que sabe que você está ali. Voltei para o carro, anotei a localização e fui embora antes de escurecer. Na segunda visita, muitos anos depois, eu era outro homem. Mais velho, com décadas a mais de carregar aquilo, e com uma coisa a mais que não tinha na primeira vez. Um nome. Num vilarejo pequeno perto da área, um morador mais antigo tinha me dado o nome de uma senhora que morava há mais de 90 anos na região e que, segundo ele, sabia coisas sobre aquele terreno que ninguém mais sabia. Ele disse isso com o tom de quem está prestando um favor e, ao mesmo tempo, avisando que o favor tem um custo. Não explicou qual. Encontrei a senhora numa casa simples, com um jardim na frente cheio de plantas que eu não reconhecia. Ela me recebeu sem surpresa, como se estivesse esperando, o que me perturbou mais do que deveria. Tinha o rosto de quem viveu muito e processou muito. Não enrugado pelo tempo simplesmente, mas marcado por décadas de pensar em coisas grandes. Eu expliquei quem era, que meu pai tinha servido na região, que estava tentando entender algo que ele havia vivido. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Então disse sem inflexão nenhuma, sem drama, com a naturalidade de quem fala de coisa conhecida. As cavernas sempre foram assim. Minha avó já sabia. A avó da minha avó também sabia. Eu perguntei o que sabia. Ela respondeu que tem algo lá dentro que acorda quando tem sofrimento aqui em cima. Que a guerra foi o pior período porque o sofrimento foi muito e por muito tempo. Que isso alimenta. Pausa. Não o corpo das pessoas, o sofrimento em si, o medo, a dor que fica no ar quando muita gente passa mal num lugar ao mesmo tempo. Eu fiquei quieto processando isso. Ela continuou, ainda com aquela calma de quem recita algo que memorizou de ouvir desde criança. A gente não entra nessas cavernas. Não aponta para elas à noite. Não faz barulho perto das entradas depois que escurece. E quando alguém de fora pergunta, a gente não responde muito. Porque explicar demais é a mesma coisa que apontar. Então olhou para mim com uma expressão que eu não consegui classificar direito. Não era ameaça, não era medo, era algo mais próximo de aviso gentil. E disse: seu pai entendeu isso. É por isso que ele voltou. Eu engoli em seco. Perguntei como ela sabia que meu pai tinha voltado. Ela sorriu levemente, o único sorriso de toda a conversa, e disse: porque você está aqui. Então se levantou, o que era claramente o encerramento da conversa, e eu entendi que não ia conseguir mais nada além do que já tinha recebido. Agradeci, saí e fui embora do vilarejo com a sensação de que a conversa tinha sido exatamente tão longa quanto ela tinha decidido que seria, nem um minuto a mais. De volta na estrada, parado no acostamento com o motor desligado, eu fiquei pensando na palavra que ela tinha usado. Alimenta. A guerra tinha alimentado algo que estava ali antes da guerra. E antes da guerra, havia os fazendeiros que evitavam as cavernas. E antes dos fazendeiros, outros. E antes de todos eles,
algo que existia naquela pedra e que havia aprendido a depender do que os humanos produzem quando estão sofrendo. O dreno que corria pelo chão do setor em direção às cavernas não era só um canal de escoamento. Era uma linha de abastecimento. As rações de comida jogadas ali todo dia, aquele ritual que o sargento impunha sem explicar, não era uma oferenda no sentido religioso. Era pagamento. Era manutenção de um acordo que alguém, muito antes do pelotão do meu pai, tinha estabelecido como condição de coexistência. Não ataque, não se aproxime, não toque nos homens. E, em troca, receba o que escoa pelo dreno. Receba a atenção. Receba o medo passivo de pessoas que sabem que estão perto, mas escolhem não agir. O padre não tinha criado o acordo. Tinha renovado um que já existia, com termos atualizados para uma situação que havia extrapolado os limites do que o acordo anterior cobria. E os novos soldados que chegaram para substituir o pelotão do meu pai receberam o protocolo. E os que vieram depois deles também. E assim por diante, até a guerra terminar e o terreno ser devolvido aos fazendeiros que já sabiam, que nunca tinham esquecido, que passaram o conhecimento para as filhas e netas, da mesma forma que a senhora do jardim tinha recebido da avó dela. A estrutura não dependia de ninguém entender completamente, dependia de todo mundo respeitar o suficiente. E ainda funciona. Até hoje. Porque as cavernas continuam lá, e os moradores continuam não apontando, e os caminhantes que se perdem nas trilhas e encontram passagens que não estão em nenhum mapa, saem de lá com histórias que contam em voz baixa e que ninguém sabe bem como classificar. Mas tem uma parte que eu ainda não contei. Uma parte que só entendi depois da conversa com aquela senhora. Sobre o que o padre disse ao meu pai naquela madrugada antes de partir, quando os dois ficaram sozinhos por alguns minutos enquanto os outros dormiam. O padre disse ao meu pai uma coisa que ele só anotou no caderno semanas depois, quando estava longe o suficiente para conseguir colocar em palavras. Disse que aquilo que vivia nas cavernas não era mal no sentido que qualquer religião ensina. Não era uma força que escolheu fazer o mal. Era algo anterior à ideia de escolha, anterior à ideia de bem e mal. Era simplesmente o que era, da mesma forma que uma correnteza forte não é má, ela só existe e você aprende a não nadar contra ela. Meu pai perguntou ao padre o que ele tinha oferecido no acordo. O padre ficou em silêncio por um momento. Depois disse: continuidade. Que as pessoas que passam por aqui continuarão a passar. Que o medo que produzem ao passar continuará a existir. Que ninguém vai tentar fechar as entradas ou destruir as cavernas. Pausa. Em troca, ela não entra mais no perímetro. Não toca em ninguém. Observa de longe. Meu pai processou isso. Então perguntou a pergunta que estava na cabeça de todos desde o início. O que acontecia com quem quebrava o acordo? Com quem tentava entrar nas cavernas marcadas? Com quem apontava, gritava, provocava? O padre não respondeu com palavras. Apenas olhou para o meu pai com aqueles olhos cansados de décadas, e o olhar em si foi resposta suficiente. Meu pai não perguntou mais nada. O padre se levantou, pegou a mala e foi embora no escuro antes do sol nascer. Meu pai ficou sentado sozinho no abrigo por 1 hora depois disso, ouvindo o silêncio que o acordo tinha comprado, e pensando que talvez esse fosse o resumo de toda a sabedoria humana diante do que é verdadeiramente maior que nós. Não vencer, não entender, apenas aprender os termos e cumprir. Ele nunca voltou para aquela região, nunca procurou outros sobreviventes do pelotão, nunca escreveu sobre o assunto para ninguém. Voltou para casa, casou, trabalhou, criou um filho e carregou aquilo dentro com o cuidado de quem sabe que o que está guardando é frágil e pesado ao mesmo tempo. Como carregar água nas mãos. Você não pode fechar demais porque quebra. Não pode abrir demais porque derrama. Você só anda devagar e toma cuidado. Eu entendo meu pai agora de um jeito que nunca entendi quando ele estava vivo. Quando era criança, o silêncio dele me parecia distância.
Parecia que ele estava em algum lugar que eu não conseguia alcançar. Hoje eu sei que ele estava me protegendo do único jeito que conhecia, mantendo entre o que ele sabia e o que eu precisava carregar uma distância que era calculada, não aleatória. Ele sabia exatamente o quanto eu poderia aguentar, e esperou até não poder mais proteger antes de passar adiante. A mala era a única forma que ele encontrou de me dar escolha. Eu podia abrir ou não abrir. Ele nunca saberia de qualquer maneira, mas deixou a escolha para mim. Eu abri. E passei 50 anos carregando o que estava dentro, assim como ele carregou por 56. E agora estou te passando. Não porque você é obrigado a carregar, mas porque algumas coisas precisam de mais de uma pessoa para não se perderem completamente. Os caminhantes que se perdem nas trilhas daquela região até hoje saem com histórias. Passagens que aparecem onde nenhum mapa mostra nada. Sons que vêm de baixo, de uma profundidade que a geologia do lugar não deveria permitir. Sons que quase formam palavras, que sobem e descem no ritmo de uma fala sem nunca chegar lá de verdade. Exatamente como meu pai descreveu naquela madrugada de guarda, décadas atrás. O mesmo som, a mesma tentativa, a mesma fronteira que nunca é completamente cruzada. Ela ainda está lá, ainda aprende, ainda testa os limites do acordo com a paciência de algo que não tem pressa porque não tem prazo. E os moradores ainda não apontam, ainda não entram, ainda passam o aviso de geração em geração, com a naturalidade de quem ensina uma criança a não colocar a mão no fogo. Não porque entendem completamente, porque aprenderam que não entender e respeitar é mais seguro do que entender pela metade e achar que isso é suficiente. Eu tenho 73 anos. A mala do meu pai está no fundo do meu armário. O caderno, as cópias dos símbolos, as cartas que nunca foram mandadas. Tudo no lugar onde estava quando abri pela primeira vez. Eu nunca tirei cópia de nada. Nunca vendi, nunca exibi, nunca levei para nenhum programa ou publicação. Não por medo, não por segredo, mas porque entendi, depois de tudo, que certos registros existem para ser carregados, não exibidos. Que o peso deles é parte da função deles. Que quando você tira o peso, você tira também algo que não consegue nomear, mas que estava fazendo alguma coisa importante. Meu pai carregou em silêncio por 56 anos. Eu carrego faz 50. E o que estou fazendo agora, contar isso aqui, é a única vez que carreguei em voz alta. Porque cheguei num ponto onde entendi que silêncio absoluto e silêncio escolhido são coisas diferentes. Meu pai não tinha escolha. Eu tenho. E escolho te contar porque acho que você, ouvindo isso, vai entender algo que eu levei décadas para entender. Que o mundo é muito mais antigo do que qualquer história que contamos sobre ele. Que há coisas que existiam antes de nós e que vão continuar existindo depois. E que a sabedoria não está em conquistar essas coisas, nem em entendê-las completamente. Está em aprender onde é a fronteira. E em respeitar essa fronteira não por medo, mas porque você entende que do outro lado há algo que é simplesmente diferente de você, da mesma forma que você é diferente dele, e que a coexistência depende de ambos os lados honrarem o espaço entre eles. Meu pai aprendeu isso nas cavernas. Eu aprendi na mala que ele deixou. E agora você aprendeu aqui. A pergunta que fica, a que eu preciso que você pense de verdade, é esta. Se você soubesse que embaixo de um lugar que frequenta, um parque, uma trilha, uma estrada, algo existe há milhares de anos, algo que não é mal, mas que é absolutamente além da sua compreensão, e que o único acordo possível é você nunca falar sobre isso, nunca procurar, nunca confirmar. Você conseguiria cumprir esse acordo pelo resto da vida? Ou a curiosidade seria grande demais? Escreve nos comentários, eu leio todos. E se essa história te pegou de verdade,
Deixa o like e se inscreve no canal. Não pelo algoritmo, porque histórias assim precisam de pessoas dispostas a ouvir. E você claramente é uma delas.